Olá, traders, tudo bem? Me chamo Thiago, da THC Investing, uma empresa onde nós zelamos pela credibilidade e pelo ensino para os nossos alunos e clientes. Então, aqui nós estaremos aprendendo, nesse primeiro vídeo do canal, uma das formas, eu estarei apresentando durante esses dias, formas de rentabilizar o capital no mercado financeiro. E uma delas que eu escolhi hoje é através do Day Trading. Nós estaremos falando durante muito tempo aqui no canal. E uma das informações que eu irei passar para vocês e para os inscritos, é formas de operacionalizar um ativo, tá? Eu escolhi o dólar futuro para mostrar para vocês a forma que eu tenho de operar esse ativo durante o mês, durante o ano, tá? E marco pontos importantes para que eu venha entrar nas minhas operações, tá? Porque eu já fiz diversos tipos, já passei por diversos tipos de operacionais, onde tive muita dificuldade por falta de informação ou até pelo excesso dela, que eu nem sei qual que atrapalhou mais. Eu acho que deve ter sido o excesso. Porque nós temos diversos tipos de operações e cada um quer vender um produto. Ou seja, o fluxo é mais assertivo, é melhor operacionalizado, o gráfico é pré-histórico, não funciona mais. Mas não é bem assim que funciona. Na verdade, está todo mundo querendo vender o seu próprio produto. Gosto muito do análise de fluxo, uso ela no meu operacional também, porém eu prefiro utilizar o gráfico para essas operações. Tá? O fluxo nada mais é para viabilizar e confirmar as minhas operações, confirmar um movimento, confirmar um ponto de stop técnico, porém eu gosto muito mais da análise gráfica. Tá? Hoje eu vou passar um setup bem simples, tá? Que eu gosto de operar bastante, que é utilizando o dólar futuro. E eu gosto de usar esse gráfico aqui, mas falo, Thiago, mas não dá para operar o Dow Foot. Sim, não dá para operar. Mas eu gosto de conhecê-lo como um gráfico guia, ou seja, um gráfico histórico do ativo que eu estou operando. Porque você tem que olhar para a retórica, você tem que olhar para a história, a movimentação de preço. Sim, gosto muito de price action. Então, são pontos, preço, que é respeitado historicamente, tá? Então, você sabe que naquele ponto de preço vai ter um volume muito grande, tanto na compra quanto na venda do ativo, tá? Então, é onde vai estar o dinheiro esperto, o dinheiro inteligente, onde vai estar os grandes players, onde os grandes players desligam os robôs e voltam a operar de verdade, para pegar grandes movimentos. O que eu gosto de fazer primeiramente? Eu venho aqui nesse gráfico mãe e eu pego o gráfico semanal. No gráfico semanal eu uso uma ferramenta que depois no canal aqui a gente vai estar estudando ela bastante, que é muito usada até mesmo por institucionais, que é o Fibonacci. E eu tenho as minhas configurações dele também, tá? E eu gosto de marcar esses níveis de preço dentro da ferramenta. Historicamente, são níveis que vocês vão ver que respeita muito, tá? Vamos lá. Eu peguei aqui no Fibo, eu sempre gosto de pegar o fundo mais baixo que eu tenho aqui historicamente, e o topo mais alto como 100% historicamente. Ok? Então, dentro desse movimento, você vê pontos que ele respeitou. Olha só que legal. O mercado estava vindo aqui, saiu do 3.435, fez uma alta muito boa,
chegou a 4.423, parou, voltou, trabalhou bastante tempo aí entre 2018 e 2019, e no começo de 2020, né, por conta aí do mês de março, ele fez uma alta extraordinária, rompendo ali os 50%, o 61.8 e pau para cima, né? Foi embora e fez aquele topo, deixando aquela figura ali de reversão. Por que eu marquei ali como 100%? Porque ele deixou essa figura aqui, muito famosa, conhecida como reversão, né? Nós estaremos estudando bastante aqui no canal também sobre isso. E ele desceu. E quando ele encontra o 100%, a primeira retração dele é o 61.8 de Fibo, ou 50%, que é muito forte no gráfico semanal. E como eu falei aí com vocês, olha lá, depois que ele encontrou esse topo 100%, ele voltou para o 61.8, ou seja, armou uma venda aqui e ele voltou tudo isso de pontos. Então, os grandes players, eles esperam essas grandes movimentações para eles poderem atuar. Eles não estão interessados em 10 pontos, 20 pontos no dólar. Eles estão para operar grandes movimentos, tá? Vamos lá. Aí depois, o próximo passo, eu vou para o gráfico diário, tá? Aqui no gráfico diário a gente consegue ver mais formações, tá vendo? E aqui eu pego outros movimentos para ver se eles já foram encerrados. Eu faço mais algumas análises. Ou seja, eu pego aqui, por exemplo, a formação desse pivô. Ou seja, ele veio aqui, né? Rompeu o 618. Ou seja, aí eu começo a ver se faz sentido a análise lá do semanal. Olha lá, ele chegou aqui nesse ponto do 618, bateu, voltou, e quando rompeu, ele rompeu com o volume, né? E foi buscar os pontos. E buscou ali, no caso, né, aqui dessa nova figura, o 61618 de Fibo. Tá vendo? Depois ele ficou brincando aqui e foi buscar o final do movimento no diário, 2618 de Fibo, lá em cima. Então, eu deixo esses níveis de preços aqui marcados, tá? Porque eles são muito importantes lá na frente para mim. Como você for ver, olha lá, ele rompeu esse movimento aqui embaixo, eu considerei como um rompimento dessa 168, e buscou os alvos, 100%, depois ele buscou 1618, chegou bem próximo do 1618 ali em cima e pau para baixo. E depois ele foi buscar novamente alvo para cima e chegou lá no alvo do semanal e no 2618 do diário. E aonde foi a retração? No 1618, no 61.8 de Fibo, e confirmou aqui no diário uma figura de reversão para alta novamente, né? E voltou a alta. Aí aqui no diário também eu vejo novamente aonde estão formando possíveis pivôs. Ou seja, terminou o movimento lá, formou aqui novamente um fundo, aí eu venho desse fundo, projeto aqui os possíveis movimentos de Fibonacci. Olha lá que legal.
E ele foi novamente nesses pontos, tá? Olha lá, foi no 100%. Nessa projeção, eu só confio no 100% e no 618, tá? Então, hoje, o dólar ele não conseguiu mais voltar abaixo dos R$ 5. Então, ele está trabalhando dentro desse movimento entre os R$ 5,080 até os 5,850. E está trabalhando aí no histórico, tá? E olha só como ele respeitou esses movimentos aos quais eu projetei o FIBO da minha forma, tá? Posso estar muito errado, tá bom? Mas foi a forma aí que confirmou, tá bom? Desculpa, vou voltar aqui. Isso. Legal. Foi a forma aí para mim que confirmou essas linhas, tá bom? Aí o que eu faço agora? Eu vou para o gráfico de 60 minutos. Aqui no gráfico de 60 minutos, eu também tiro o zoom. Para eu marcar possíveis níveis de suportes e resistências no olho mesmo, e possíveis desenhos de figura e tudo mais. Por exemplo, aqui eu encontrei uma resistência. Quando rompeu, voltou para baixo, de novo foi para cima, testou como suporte e subiu. Depois veio para baixo, testou, rompeu. Aí eu achei aqui embaixo no mesmo nível um suporte, que olha lá, mais à frente ele respeitou novamente aqui essa linha como resistência, né? Resistência, ó, bateu uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta vez rompeu e foi fazer o movimento para cima. Chegou lá no 2618, lá daquele FIBO que eu tracei no gráfico diário. Voltou, caiu, testou aqui novamente como suporte e voltou a subir, né? Então vamos lá. Tudo que eu enxergar no gráfico como suporte e resistência, um gráfico de 60 minutos, eu vou marcar. Possíveis figuras. Que confirmem a direção do mercado, tá? Então, quando o mercado ele tiver esse tipo de confirmação, ou seja, o que é confirmação? Ele romper essas linhas, estiver próximo, eu vou procurar as minhas operações, tá? Eu costumo marcar essas linhas importantes com outras cores, tá? Ou seja, quando eu vejo que é um suporte considerável, que o preço resolveu, quando perde ele cai com bastante volume. Quando ganha ele ganha com bastante volume também. Então eu sempre deixo eles marcados com outras cores, tá? Beleza? Então, nessa análise, eu consigo fazer as minhas operações, tá? Aí agora aqui, o que eu vou fazer? Vou para o gráfico de 30 minutos.
Ok? Olha aí o gráfico de 30 minutos. Já vejo que eu tenho todo o movimento já bem traçado, né? E eu consigo enxergar mais algumas coisinhas. E começa a fazer sentido. Porque olha lá, tá uma vindo aí nessa LTA. Bateu, subia, batia, subia. Aí aqui ele formou uma figura nessa região aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar no olho. Ó. Ele formou aqui uma figura bem conhecida. Olha lá. Tá vendo? E ele rompeu ela. Certo? Mas eu consigo já enxergar esse movimento no olho. Aí aqui fala, perdeu a LTA, vou vender. Mas olha lá, perdeu e logo após voltou para dentro da LTA. Tá bom? Dentro do movimento. Olha lá, nesse dia aqui perdeu a LTA, perdeu um nível de preço importante. Parou nesse daqui. E eu sei que quando perde, ele desce com volume. Qual é o alvo? A linha lá de baixo. E eu consigo determinar os alvos da minha operação. Olha só que bacana. Sabendo que rompendo essa linha é uma linha gatilho. Então, eu tenho um gatilho de rompimento. Rompeu, stop curto, né? Ou seja, a minha operação seria aqui, ó, uma venda no gatilho, na linha, com o alvo aqui embaixo. E olha lá, e o stop curtíssimo. Operação que todo operador quer. Então, rompeu, vendeu. Não quer é mão de alface? Faz uma parcial. Desce o stop para o preço de entrada. E espera o final do movimento próximo dessa linha. Stop, você sabe que nessa linha, se ele der um gatilho, que nem deu aqui, deu um gatilho, você compraria aqui, nesse rompimento, você compraria, ou compraria aqui, com o alvo na LTA. E olha lá que bacana, de novo no outro dia, rompeu aqui de novo, deixou o gatilho lá de trás, vende, com o alvo acima, com o stop acima, com o alvo lá embaixo, próximo desse último gatilho aqui, ó, que nós fizemos aquela compra lá atrás. Olha lá, aí aqui já formou outra figura gatilho. Uma compra aqui, com stop aqui, e o alvo na linha azul. Olha lá, bateu, caiu. Então era um movimento, olha só que bacana. E também confirmou com o pivô aqui, né? Que ele daria o movimento, puxando o Fibonacci. Olha lá, rompimento do pivô e deu o alvo corretamente do pivô. Certo? Então, aqui no dia a dia eu consigo operacionalizar esses movimentos baseados no histórico, tá? Por exemplo, vamos lá. Agora vamos continuar. Tiago, mas você opera no gráfico de 30 minutos? Não, eu não opero no gráfico de 30 minutos. Tá bom? Vamos lá. Aí nós descemos o tempo gráfico para o gráfico de 15, o M15. E aqui você consegue ver ainda melhor os gatilhos. Olha lá que bacana. Trazendo no histórico aqui, ó. Vou trazer no histórico. Para vocês verem as linhas aí. Se elas funcionam ou não. Olha lá. Bateu lá naquele movimento que nós sabemos que é do gráfico diário. Bateu, não conseguiu passar,
armou o gatilho. Armou o gatilho aonde? Aqui nessa perda. Na perda da barra de referência. Que eu também vou explicar mais à frente. O stop, curtíssimo. Aqui. E qual é o alvo dessa operação? Aí nós pegamos aqui e projetamos o nosso alvo. Os possíveis alvos é a primeira, que é essa linha amarela, que é uma linha de gatilho. Olha lá, bateu e segurou. Então seria um alvo de 38 pontos, com um stop considerável, né? De 1 para 1. Ou poderia ter o stop aqui, né? Ou a operação poderia continuar depois novamente nesse outro gatilho, nesse outro rompimento. Rompeu barra ali de referência. Ela começou a ser a barra de referência. Depois nós vamos dar outra aula sobre isso, né? Aí o próximo alvo seria o que? Lá do gráfico diário, aquele fibo. Deu o alvo novamente, olha lá. Passou para cima. Opa, mas aqui armou. Aí você olha a figura gráfica, armou um pivô. O rompimento do pivô está aqui. Deu o rompimento do pivô, deu 100% do movimento. No outro dia, terminou o movimento próximo da onde? Terminou o movimento próximo da nossa linha marcada lá de trás das nossas figuras. E olha lá, que ainda ele não terminou o movimento. Alvos, possíveis alvos para os próximos movimentos, olha lá, ó, vamos para frente para vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui no 618 ele reverteu, porque entrou um gatilho aonde? No rompimento aqui. Rompeu, stop, alvo aonde? Na linha amarela. Chegou próximo. Aí aqui, olha lá, o alvo seria, bateu, chegou, foi chegando próximo, não veio, né? Não veio aqui, por conta da análise lá de trás, ó, que a gente já pode marcar. Olha só, mais um ponto para a gente marcar, que ele não foi mais para cima, não voltou naquele gatilho lá de trás, que era no 5.700, e voltou para cá. Ou seja, aqui já seria uma operação vencedora, porque você faria uma parcial na primeira retração, subindo o stop, garantiria toda a pontuação e entraria vendido na barra que reverteu, deixando o stop acima da máxima. E olha lá, vendeu, possível alvo na linha azul. Chegou, estopou, porque agora você já estaria um stop no preço de entrada. Olha lá, abriu acima do gatilho, que é a linha amarela, acima do gatilho, compra. Teria sido estopado, correto? E já entraria vendido abaixo do gatilho, ou seja, acima do gatilho eu compro com alvo para cima, voltou no gatilho, fechou abaixo do gatilho, vende na barra de referência com stop curto e olha lá, para baixo, alvos cravados. E olha lá como sustentou no histórico. Fechou abaixo do gatilho, igualmente lá atrás. Venda, stop, alvo próximo da linha azul. Olha lá, deu o alvo,
e o mercado reverteu e veio até a linha azul. Aonde que o mercado reverteu? Aqui embaixo, fazendo um fundo mais alto. Fez um fundo mais alto, aí você pega o Fibonacci, rompimento do pivô do 618 e olha lá que bacana. Respeitou todas as linhas. Então você faria a compra aonde? No rompimento do pivô. O stop ficaria abaixo dessa linha. Olha lá, rompeu, comprou. A compra teria sido aqui, ó, no 618. Comprou um stop abaixo da base do pivô. Olha lá, não estopou, comprou, deu alvo de 100%, deu alvo de 168, você já teria saído da operação. Voltou no gatilho, compra novamente com alvo em 2618, porque ele não terminou o movimento. Olha lá, bateu na nossa linha histórica, lá de trás, fechou acima, pode manter comprado, porque o alvo está nos gatilhos de cima. O stop da operação já teria subido para abaixo desse movimento. Se você tivesse comprado lá embaixo, você estaria com o seu stop aqui. Fechou acima do gatilho, stop. Fechou outro dia, acima, sobe. E olha lá, vai trazendo o stop para cima, para próximo do gatilho. E bateu em outro gatilho, sobe para cima. Gatilho histórico, essas linhas. Vai subir no stop. Sobe, stop e estaria sido estopado aqui. No 5.738. Então você pegou um movimento de 262 pontos. Isso para quem tem dinheiro para fazer o trade para segurar na corretora para o longo prazo lá, né? E aqui durou 5 dias para alcançar 200 pontos, tá bom? Então, esse tipo de operacional eu gosto de chamar de trade location, tá? É o meu trade location. Pode dizer que muitas pessoas fazem de outro jeito, mas é o meu trade location. Esses são os locais aqui onde, se o preço vir, eu vou procurar. Se fechar abaixo do gatilho, eu vendo com stop curto. Fechou acima do gatilho, eu compro com stop curto. E vou subindo meu stop a partir do momento que ele bater em um gatilho. Tá? Olha lá. E o movimento terminou hoje aqui. Ou seja, se o movimento terminou hoje aqui, a tendência é ele vir fazer o reteste. Ou seja, reteste do que, Thiago? Vir fazer o reteste aqui do 5.883. Se ele retestar aqui, eu vou fazer uma venda com stop acima do gatilho. Se ele fechar acima, eu já sei aonde é o meu próximo alvo. Beleza? Marquei todas essas linhas aqui. O que eu faço? Eu deixo essa tela operacional do meu lado, numa outra tela que eu tenho aqui, e eu abro o meu gráfico do dólar, que é onde eu opero, onde tem todas as linhas aí, no gráfico de 5 minutos, e vou operacionalizando. Achei algum suporte novo nos 5 minutos, eu marco. Está vendo que tem muito mais linhas aí, né? São os pontos de scalping, pontos que eu pego 2, 3, 4 pontos no gráfico de 5 minutos, mas isso aí eu explico melhor na minha aula de setups e price action. Beleza? Mas eu creio que já deu para entender legal a minha forma de operar. Opero pouco, no máximo 6 operações por dia e no mínimo 2 operações. Já é o suficiente se você pega um bom movimento. Tá bom? Obrigado e a gente se vê na
próxima aula.